No SSD, nós temos o seguinte. Ele é um disco de armazenamento e a sigla vem de Solid State Drive. Significa drive em estado sólido. Aqui era para ser state, tá? Tem um erro de digitação. É drive em estado sólido. Diferentemente do HD, ele não possui componentes mecânicos. Essas partes aqui, cabeça de leitura, discos, ele é tal qual, usa a mesma tecnologia do pendrive. Então, ele utiliza a mesma tecnologia do pendrive, que não tem nenhum mecanismo, componente mecânico. É apenas um chip de armazenamento. Então, o SSD é esse disco Solid State Drive. Então, drive em estado sólido. Como é que funciona o SSD? Ele é baseado em memórias flash, que são as memórias que a gente utiliza geralmente em pendrives, em discos de... Em discos não. Em SSDs, aliás, é o próprio SSD, né? Como cartão de memória. Então, esses são os tipos de memória que a gente chama de memória flash. Dos pendrives e cartões de memória, né? Que já fala aqui. Armazena os dados utilizados procedimentos eletrônicos. Então, ele armazena aqui em um chip. Ele possui entrada SATA, tal qual também possui lá o HD, essa entrada, né, serial SATA. Tem o SSD PSB, controller. Isso aqui são os componentes de memória. Esses discozinhos, esses chips aqui pretos, eles são justamente a parte onde fica armazenada as informações nos discos, nos HDs do tipo SSD, tá? Então, qual o melhor? HD ou SSD? Essa é uma pergunta que diferencia, vai depender, né? O HD, ele é mais barato, possui uma capacidade de armazenamento atual muito ainda superior, mas os SSDs já estão chegando a esse ponto. Então, o HD de 1 TB, geralmente ele não é nem metade do preço de um HD do tipo SSD com a mesma capacidade de armazenamento. Enquanto aqui deve ser uns 200, 300 reais um HD de armazenamento de 1 TB, o SSD nessa mesma capacidade, que é um pouco difícil, chega a 1.000, 1.200 reais dependendo da máquina, tá? Dependendo da marca também de outros componentes. O HD é mais barato, armazena mais, porém qual a desvantagem dele? Justamente esses componentes mecânicos, que qualquer solavanco, qualquer batida, essa cabeça de leitura, se o HD estiver funcionando, ela vai bater no disco e vai arranhar esse disco, que vai acabar prejudicando. No SSD, em relação ao preço e a capacidade de armazenamento um pouco maior em relação ao HD, não tem esse problema. Você pode bater, derrubar, que não vai ter esse problema de danificar por questões de componentes mecânicos internos. Então, cada um possui suas vantagens e desvantagens. Os HDs desse tipo aqui, hard disk, eles são utilizados muito para fazer backup, porque são mais baratos, eles podem ser substituídos. O SSD geralmente é utilizado para você quer maior velocidade em computadores, então ele vai ter uma capacidade de processamento e leitura de informações muito superior aos HDs. Então, dependendo do que você vai fazer, um HD vai ser mais vantajoso que um SSD. Se você não quer tanto armazenamento, compre um SSD que você vai ter velocidade. Mas se você quer um HD, quer mais armazenamento, você não vai ter tanta velocidade se comparado ao SSD. Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Então, as vantagens do HD, tem essa tabelinha aqui. Ele é barato e possui maior capacidade de armazenamento. As desvantagens, é sensível a quedas, ele faz barulho. Se o seu HD do seu computador, notebook ou de alguém que você conheça tenha, se você parar para prestar atenção, assim que liga, ele faz um barulhinho de como se tivesse alguma coisa girando lá interno, dá para perceber isso. Ele esquenta muito e consome muita energia comparado ao SSD. Quais as vantagens do SSD? Ele é mais rápido, é extremamente silencioso, possui baixo consumo de energia, não esquenta e não é sensível às quedas, como já havia falado anteriormente. A desvantagem é justamente o preço, porque é uma tecnologia geralmente um pouco mais cara de ser desenvolvida e possui menor capacidade de armazenamento. Hoje em dia isso já não é tão, pelo menos agora em 2020, já não é tão verdade isso. Você tem a capacidade de armazenamento de 500, 700 até 1 TB, já tem SSDs, porém o preço é bastante inacessível ainda para nós. Então, ao longo do tempo, isso tende a ser diferente. O preço vai diminuindo ao longo que vai passando o tempo e as tecnologias vão sendo adicionadas, tá?
Aqui nós temos o preço, por exemplo, um HD de 500 GB. A gente encontra aí no Mercado Livre por R$ 159,00, dependendo da marca, você consegue encontrar aí. É um preço comparado a um SSD de 500 GB também de armazenamento, que tem um preço de R$ 799,00. Então, o preço aqui geralmente vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. Porém, se você quer processamento, velocidade, um SSD vai ser muito vantajoso. Agora, se você só quer armazenar dados, o HD vai ser barato e vai atender a sua necessidade, além de ter uma capacidade de armazenamento maior e um preço mais acessível, tá? Tem essa frase aqui de Bill Gates, não sei se é verdade, que diz que 640K era suficiente para todo mundo, né? Para qualquer pessoa. Então, como é que ele faz para dizer isso, né? Então, não sei se é verdade, mas é só para a gente ter uma noção de que hoje em dia isso é totalmente uma falácia, né? A gente precisa de muito mais capacidade de armazenamento dos nossos componentes eletrônicos. Por exemplo, o celular com 32 GB de armazenamento hoje em dia não é muita coisa. Para quem joga, para quem tira muita foto, grava vídeo, já não é muita coisa. Então, as capacidades de armazenamento hoje em dia precisam ser muito superiores ao que a gente vem tendo. E para a próxima aula, nós vamos ver agora um dos conceitos aqui um pouco mais detalhados, nós tinham visto anteriormente, que é relacionado à memória RAM.